Entrou? Entrou. E aí a gente estava falando disso, né? Que estar com crianças dessa faixa etária, né? De 4 anos aí em diante, né? Vamos colocar assim, no ápice dessas questões existenciais, não tem sido fácil, né? Assim, e aí a gente também tem tentado apaziguar, né? Que todos esses processos, né? Essas perguntas existenciais, né? Assim, ou sobre a morte, por exemplo, elas também se dariam, né? Assim, em condições naturais, né? Mas sem dúvida isso é potencializado mesmo pela pandemia, né? Porque nos coloca também enquanto adultos, né? Diante, né? Assim, dessa constatação que o saber era uma fantasia, né? Assim, que saber tudo, ter respostas, né? Para o mundo assim era ilusório, né? No fundo a gente nunca teve, né? Então fica às vezes mais delicado ainda, né? Poder ajudar a criança nesse processo, né? Assim, porque não dá para a gente contar, né? Que as coisas vão, né? Assim, se resolver num tempo ou de um jeito que a gente também não tem essas garantias, né? Então é bem importante a gente pensar mesmo nessa oportunidade também dessa transparência com a criança, né? Olha, eu não sei tudo, né? Assim, mas a gente pode se perguntar, né? Assim, como que a gente pode fazer isso, né? Então, a Nossa, gente você fez uma comparação maravilhosa agora, né? Porque pensando na live com a Helena sobre o tempo, ela fala isso, né? Ela fala que a humanidade de 100 em 100 anos é acometida por uma pandemia, né? Assim, a última foi a gripe espanhola. E que realmente abarca o mundo todo e tal, né? E ela fez essa pergunta na live, né? Porque nós imaginamos que nós não seríamos. A gente discutiu um pouco isso, né? E sim, como que a questão da tecnologia, né, do ser humano, de alguma forma, estando em todos os pontos do planeta, sendo um único animal, única espécie que consegue estar em todos os pontos do planeta, por produzir conhecimento, tecnologia e tal, a gente se acha com um superpoder, assim, né? E tem essa fantasia, que é uma fantasia infantil, né? Assim, é uma sim. fantasia lá dos 4 anos, assim. E é interessante como que. E aí agora a gente precisa passar por isso com eles, né? Quem tá com criança Sim. dessa idade em casa, né? Precisou se deparar com essa limitação aí da nossa espécie, né? Com as crianças também se deparando com as próprias limitações, né? Então é um processo bem complexo, né? Porque Sim. na hora que a gente fala que a pandemia nos pegou de surpresa, que ninguém imaginava, que a gente achava que ia ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente diz dessa onipotência infantil que no fundo todos nós guardamos dentro de nós, né? Sim. E, e que isso Que o e caminho que a saudável é criança, tentar superar um pouco, né? Mas que ainda é muito sim, difícil, assim, porque a gente está mesmo numa lógica capitalista, autocentrada, né? Assim, que vai nos tamponando, né? Tirando essa possibilidade de lidar ali com a castração, né? Assim, do dia a dia. E aí, talvez, pensando aqui agora a partir do que você está trazendo, Lê, a gente pode pensar que talvez seja uma oportunidade interessante. Não, né, assim, sem dúvida, continua sendo muito desafiadora, mas é isso, né? Quando a gente achava que tinha muitas respostas, né, vem uma pandemia e muda todas as perguntas, né? Assim, tira tudo isso do lugar, né? Assim, então, da importância da gente pensar mesmo, né? Que o que move o mundo são as perguntas, né? Assim, que agora a gente precisa, adultos e crianças, né? Assim, aí dessa faixa etária, né? Assim, se colocar nesse trabalho, né? Mesmo, assim, né? De pensar no porquê, né? Nos porquês da vida, né? No que a gente pode fazer com isso que está acontecendo com a gente, né? Assim, que eu acho que é importante também, né? Assim, sim, eu acho que as crianças, né? A Miri está colocando isso, né? Que elas estão se adaptando melhor, assim, né? De alguma forma, enquanto adultos, a gente tenta até se preservar mais também, né? Assim, talvez
a criança, não sei, assim, acho que ela pode ressignificar as coisas de um outro jeito, né? Ela tem aí essas ferramentas até mesmo do brincar, né? Então a gente tem uma turma, né, que frente ao não saber o futuro, né, e também está fechando os 6 anos e vai para o fundamental ano que vem, ou seja, ela vai ser exigida de um novo lugar na sociedade, né, assim, eles estão fazendo uma viagem no tempo, né, para lidar com essa angústia do novo, né, assim, eles estão buscando revisitar o passado. Então, mesmo na virtualidade, eles começaram a aparecer com fotos de infância, né, num processo natural, né? E aí eles estão usando essa fantasia, né, uma máquina do tempo que transporta eles para o passado para poder ver tudo que eles conquistaram de bagagem, né, desde pequenininhos lá que chegaram as pesquisações desde muito pequenos até agora, né? E, inclusive eles já disseram que depois dessa viagem ao passado que a gente precisa ir nessa máquina do tempo para o futuro para a vacina do corona, né? Então, é bem legal pensar nisso também, né? Que eles vão encontrando ferramentas de lidar com essas angústias, né? E que é nessa potência da infância que a gente precisa acreditar, né? Assim, que isso é um sujeito, né? Assim, autônomo, reflexivo, né? Pesquisador, assim, né? Olha que caminho, né? Brilhante, né? Pois é, e eu fico pensando que a gente precisa oferecer para eles, né, um ambiente, claro, saudável, né, com boa alimentação, rotina, sono, coisas básicas, né, assim, né, oportunidades, enfim, um ambiente letrado, né, livros e tal, mas é isso. Né, assim, a gente não tem que ter todas as respostas e nem que ficar consertando o mundo para os meninos, né? A gente tem muita mania de consertar o mundo para eles, né? Assim, ai, tá perguntando sobre a morte, o que que eu respondo? Ai, vamos conversar, né? Assim, o que a gente pode responder, né? E eu fico pensando que é exatamente quando eles vão criando musculatura, né, para pensar, fazendo uma comparação aí com o andar, né, que eles ficam um ano criando musculatura para poder andar, a partir da hora que eles vão criando musculatura para pensar, para criar soluções, para criar saídas, é que eles conseguem passar de uma maneira mais saudável por momentos de adversidades, né? Eu fico me perguntando se a gente conserta o mundo demais para criança, como que a gente lida com uma pandemia? Que a gente não consegue consertar, né? Que nos pegou na nossa onipotência infantil, né? Assim. Sim, eu acho que é importantíssimo, assim, essas reflexões aí, né? Eu também super tô dentro, assim, dessa colocação sua também. Eu acho que é um pouco isso, né? Assim, senão a gente vai se estender demais também. Acho que a gente tem, assim, assuntos para muitas lives, né? Para dizer disso, né? Da importância desses porquês, né? Que não vão ter contorno sempre, né, nem resposta, mas que vão colocar a gente a trabalho, né, de estar no mundo, de construir sujeitos mais fortes, né, mais protagonistas, né, assim, que aí sim, né, essa escola, né, e esse educador à altura dessa criança, né, que tem esse outro que valida desse lugar a relação, né, eu acho que o caminho né, de um sujeito que diz de si, logo tem ferramentas, né, para os momentos de adversidade, né? Que é o que a gente tem visto, né, de muitas crianças do clique mesmo, né, que tem nos chamado muita atenção, né? Assim, o desafio, a angústia, mas a criança construindo, né, saídas e ferramentas aí, né? Assim, nos surpreendendo mesmo, né, enquanto adultos também, né, que somos pegos nas nossas fantasias aí. Sim, quando a gente fala de uma escola à altura da criança, né, eu fico pensando que vem desse lugar, né, uma escola que olha para a criança e vê o que ela precisa, né, o que ela está pesquisando, o que ela está perguntando
e como que a gente vai atrapalhar o menos possível, né? O mínimo possível, né? Sim. Assim, eu acho que isso é uma escola à altura da criança, né? E não uma escola que, igual a gente comentou na live passada, né? Que parte do pressuposto que com aquela idade ela tem que saber tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Assim, eu acho que a hora que a gente inverte esse lugar de olhar para a criança e pensar, gente, o que será que ela está perguntando, né? Como que eu vou fazer para ajudar sem chegar aqui com a minha mão enorme, né? E abafar esse pesquisador. Então, isso é uma escola à altura da criança, né? Maravilhoso. Sim, sem dúvida. É uma escola que a gente pode aprender com o Manuel de Barros, né? Uhum. Que eu acho que é Sim, um grande mestre aí, né? É um adulto que está à altura da criança, né? Podemos dizer assim, né? Que é uma grande inspiração aí, né? Para a gente na educação também, na escuta da criança. e a gente começou essa live, né, para quem não chegou no início, dizendo que a criança, enquanto protagonista do aprendizado, ela já consta nos nossos documentos oficiais da educação há quase 3 décadas. Então, a gente precisa correr com essa conversa, né? A gente precisa correr com esse assunto. Então, se as pessoas se interessaram, se acharam que faz sentido, podem compartilhar. Essa conversa vai estar no YouTube, no canal do Clique. E quinta-feira a gente vai continuar com essa escola à altura da criança, mas com uma idade mais novinha, antes dos 4 anos. E eu vou conversar com a Marcela, que hoje é aniversário dela. Parabéns! Viva Cetela! E eu vou chamar ela da coordenação para a gente pensar numa idade um pouco mais nova, né? Assim, como que a criança é protagonista do próprio aprendizado agora antes dos 4 anos. Tá bom? Sim. Mari, obrigada. Obrigada, Lê. É um prazer, assim, né? A gente segue muito firme nessa luta pela infância, né? Em defesa aí desses direitos da criança, né? Pensando também na educação como um dos direitos aí, né? Que ela está privada também, né? Então, na importância das experiências que eles precisam ter, né? Para se desenvolver, né? Porque essas perguntas só fazem, né, muito mais sentido mesmo se eles estão com os pares de idade, né? Então, que assim, que for possível, né? Que essa meninada possa se encontrar para fazer, né? Juntos muitas perguntas, assim, Sim, se porque eles a estão gente com os precisa. pares, se eles têm espaço, né? Se eles estão com oportunidade com possibilidade de ação, né? A gente não pode tirar as Sim, possibilidades de ação aí, pensando na pesquisação que você separou, né? A terminologia. sim, sem dúvida. Um grande beijo, Então, então. tchau, É um pessoal. A prazer gente imenso. volta Boa noite. quinta. Boa noite. Obrigada, presença Combinado. de todo mundo. Obrigada, pessoal. Um grande beijo, então.